Olá, estamos começando mais um Luiz Lois Podcast. Esse já é o episódio 10 e é um episódio especial. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui especialíssima para vocês. Vocês podem pegar os caderninhos aí para anotar todas as dicas, porque, gente, o que vocês vão ouvir aqui é mais do que uma lição. Antes de começar, eu preciso falar que o Luiz Lois Podcast é uma realização do Online Art, do Estúdio Luiz Lois e da escola Total Acting Stream. Para quem não conhece, a Total Acting é uma escola onde você tem os melhores cursos de tudo, tem de mímica, de clown, de comédia dell'arte, de improvisação, de treinamento vocal para musical, tem muita coisa com os melhores profissionais e por um valor de assinatura. Então vai lá, confira que você vai amar. Uma super formação para você. Então, hoje eu trouxe aqui, esse cara, ele tem no seu currículo, eu tenho aqui páginas aqui do currículo dele, porque eu fiquei impressionado. Eu já sabia que ele é um fera, porque eu conheço ele dos palcos, né, do teatro, tanto da linha de frente, quanto também das universidades, das escolas, das produções, dos treinamentos que ele faz, mas é muita coisa. Olha só o currículo desse cara. Ele tem mais de 90 peças no seu currículo, não é qualquer peça não, hein? É peça com Bibi Ferreira, com Ari Toledo, com Jorge Tacla, com uma turma assim de primeira, Gianni Rato e peças que ficaram 3 anos em cartaz, como Toque Toque, uma peça conhecidíssima, peças históricas, isso só no teatro. Tirando televisão, que ele fez muita coisa, vocês devem conhecer ele muito pelos personagens da televisão. A turma infantil ama da série Chiquititas, do Carrossel, de tantas coisas, fora as novelas, o repertório para os adultos também. Para cinema, bom, gente, eu ficaria aqui horas e horas falando só dele, precisaria de uma série Netflix para poder falar dele, é muita coisa. Está aqui comigo hoje Ariel Mochi. Ei, Ariel, cara, prazer te receber aqui, prazer enorme, uma honra tremenda. Você, Ariel, olha, tem tanta coisa que eu não falei. O seu trabalho de preparação de atores, o seu trabalho que você faz também. Você está na linha de frente, tudo, mas você tem um trabalho também na pedagogia para os atores, ensinando, fazendo trabalhos vocais, trabalhos de interpretação, um trabalho para o público adulto, para o público infantil. Você escreve, é roteirista também. Ariel, eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta assim que eu falo para os artistas quando eu vou trabalhar, quando vão procurar minha escola. O que te move para fazer tudo isso? O que te move? O que está dentro de você que te leva para todo esse universo? Então, Luiz, eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei. Chegar para vocês e falar assim, é amor, eu tenho paixão por isso. Não, eu tenho paixão, tenho amor, mas tenho brigas também com a minha profissão. Eu brigo com ela também, eu discuto com ela também, né? Eu não gosto muitas coisas que ela faz, que acontece. Então, eu acho que é não sei fazer outra coisa, é isso que eu sei fazer. Eu estudei arquitetura, gente. Eu tinha que mostrar um diploma para o meu pai ou para a família naquela época e tal, e eles exigiam isso. Não, você tem que ter uma segurança na vida, eles falavam para mim. E aí a segurança na vida para mim era a arte. Então eu vi que dentro das profissões, naquela época, hein, gente, faz muitos anos isso, eu estou falando de 1975, por aí, quando eu fiz faculdade, o que tinha de arte assim nas universidades tal era a arquitetura. A arquitetura é uma profissão genial, maravilhosa, que mexe com um monte de coisas. E era isso que eu tinha visto, só que eu nunca exerci a profissão.
né? Eu terminei a faculdade de arquitetura, mas nunca... Eu não sei o que é cimentar um tijolo. Eu não sei o que é. Agora, eu sei o que é bater um prego por causa do cenário, eu sei o que é pendurar uma cortina por causa do cenário, eu sei o que é estética por causa de cenário, eu sei o que é cor por causa do cenário, e acho que eu trago isso da arquitetura também, mas tudo ligado à arte. Então, o que me move é a única coisa que eu sei fazer, então é isso que eu faço. Maravilhoso. E, Ariel, quando que você teve assim o clique, que você descobriu, que veio a consciência assim, que você falou assim, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, não posso fazer outra coisa. Você lembra quando que foi esse momento? Acho que sim, porque eu saí da barriga da minha mãe brincando de teatro. Eu acho que o choro, aquele choro de nenê, era teatral. Devia ser algum fingimento, alguma mentira, não sei. Tanto que eu tenho coleção de Pinóquios, né? Pinóquios porque é mentiroso. E eu acho que o ator é um mentiroso mesmo. E eu estou fazendo essa ligação até agora. Do porquê o Pinóquio que eu coleciono, acho que tem a ver com essa coisa do ator enganador tal. E eu desde moleque mesmo, eu me lembro de estar brincando com os primos ou com primas, minha irmã tal, de teatrinho. E principalmente baseado numa coisa que eu assistia na televisão, que é muito da minha memória, acho que só os avós de vocês vão se lembrar, que era o palhaço Arrelia, do Circo do Arrelia. Que era uma figura fantástica, o Arrelia, o Pimentinha, o Torresmo, o Carequinha. Eram todos palhaços que tinham programação na televisão e que eu assistia e eu ficava fascinado com aquela coisa. Cresci com eles. Você também? Também, então, cresci com eles, assistia na televisão direto. Pois é, então, isso era uma coisa que me fascinava, né? Esse jogo cênico que eles faziam e tal. E eu tinha, o meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno, ele tinha mania de me levar no circo, para assistir teatro no circo. Então eu ia assistir teatrinho no circo, que às vezes eram dramas, às vezes eram comédias, e eu me divertia muito em ver aquilo, era tudo um sonho para mim. Eu tinha 5 anos, eu tinha 4 anos. Então eu acho que vem daí essa coisa da magia do palco. E também tinha a ver um pouco, eu acho, vou fazer uma revelação aqui, é tudo pensamento agora, hein, gente? Meus pais se separaram quando eu tinha 5, 6 anos de idade. E foi um drama na família, aquela separação, tal. Foi horrível, horrível. As famílias se degladiavam, tal. Cinema, gente, história de cinema. Mas todo aquele meu drama infantil de separação de pais, eu acho que eu via a felicidade no palco. Porque a realidade da família era horrorosa. Então, eu acho que o palco me chamou para essa felicidade. O mundo era bonito no palco. E foi por aí que eu fui. E você com esse olhar, né, pro circo, pro palhaço, como você falou aí do Arrelias, talvez isso que tenha levado você a desenvolver tanto essa sua veia cômica, porque embora você seja um ator super versátil, você se dá muito bem com a comédia, né, Ariel? Então, eu sempre falo assim para os meus alunos que um grande ator cômico faz muito bem uma tragédia ou um drama. Mas dificilmente um grande ator trágico, um grande ator dramático fará bem uma comédia. Com certeza. Por causa de uma coisa chamada timing, por causa de uma coisa chamada ritmo. O ritmo daquele que tem para o drama, para a tragédia, é completamente diferente daquele que traz na verve a comédia, sabe? Eu acho que é isso. E quando que foi que... Bom, você já falou que nasceu com isso, você não consegue distinguir quando que deu esse clique, né? De você perceber. Mas quando que você se tornou um profissional do palco? Falou assim, nossa, eu estou vivendo a minha profissão mesmo. Então, eu tinha terminado a faculdade de arquitetura, eu frequentava um clube e formaram um grupo de teatro no clube. Aí eu falei assim, vou lá, né? Uma amiga minha, a Cláudia, uma querida amiga fotógrafa,
Cláudia é uma grande fotógrafa, chegou para mim e falou assim, por que você não vem participar do grupo de teatro do clube? E eu fui. E foi lá no clube que eu comecei a fazer as peças e tal, e eu tinha uma desenvoltura muito grande. A diretora, que era a Arlete Novelli, que era uma profissional do teatro profissional, né? Não do teatro amador, mas ela via em mim alguma coisa que despertava ela para fazer mais, sabe? Eu acho que eu subia no palco e eu encantava ela e ela me dava asas. E aí foi que eu estava passando em... Olha, essa história é fantástica. Tudo na minha vida é muito fantástico, assim, graças. Que é o seguinte, eu estava passando em frente ao Teatro Taíbe, ali no Bom Retiro, e eu descobri que uma amiga da minha irmã, a Doris, era administradora do Teatro Taíbe. Eu estava passando na frente e aí a Doris estava parada na frente do teatro. Oi, Ariel, tudo bem? Tudo bem? Eu cumprimentei a Doris, falei, o que ela está fazendo? O que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu sou administradora do teatro. Ah, que legal! Que legal mesmo! Aí ela falou assim para mim, eu estou procurando uma bilheteira, porque a minha bilheteira do teatro ficou doente. E vai estrear daqui 15 dias uma peça, e eu já estou vendendo os ingressos, eu preciso de um bilheteiro. Eu falei assim, eu quero esse emprego. Eu preciso desse emprego, Doris, dá para mim esse emprego para vender ingresso? E foi o que eu fiz, eu sentei na bilheteria, aprendi como trabalhar como bilheteiro do Teatro Taíbe. Que maravilhoso. E aí eu conheci o elenco que estava ensaiando a peça, que era Raul Cortez, o Renato Borghi, a Etty Fraser, a Esther Góes, o Richelli. Gente, já foi assim, com assim, essa turma de peso. De peso. E eles estavam ensaiando sob a direção do Renato, com cenários do Gianni Ratto, Os Pequenos Burgueses, que é uma peça fabulosa do Gorky. Histórica. Eles estavam ensaiando. E eu vendi os ingressos para essa peça. E a administradora deles, que era a grande Regina Malheiros, que já, infelizmente, já subiu, chegou para mim e falou, mas o Ariel, você não pode, você estuda arquitetura, você fala vários idiomas, você não pode ficar trabalhando aqui na bilheteria, não. Falei, mas eu preciso de trabalhar, eu vou ficar aqui mesmo. Não. E o elenco inteiro vinha conversar comigo. E vi aquele garoto, porque eu era um garoto, eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, não me lembro, por aí, 19, por aí. E era um garoto, assim, cheio de vida e que conversava com todo mundo. Eu falava em inglês, eu falava francês, macarrônico tudo, sabe? E aí, até alemão, gente. Aí a bilheteira que estava doente voltou da sua doença para trabalhar. Aí eu falei, não, o lugar é dela, eu vou me embora. E aí o elenco, juntamente com a Regina Malheiros, falou assim, não, você vai ficar trabalhando com a gente. Imagina que você vai embora assim, vai... Não, tudo bem, a bilheteria é da dona... Não lembro do nome da bilheteira. Vai voltar para ela vai trabalhar com o teatro, ela tal, não sei o quê. Mas você vai trabalhar com nós, com o elenco, com a companhia. E foi aí que eu comecei. Mas isso explica, né, Ariel? Você tem uma figura, tem uma persona que não é porque você está aqui comigo, mas eu te conheço já há muito tempo, não dá para passar despercebido, né? Você é uma pessoa que tem uma luz muito forte e com certeza, sensíveis como são, perceberam isso em você. Foi. E de alguma maneira te levaram lá, não queriam que você fosse embora, né? Então eu aprendi com a Regina Malheiros e com o Teatro Vivo, que era o nome da companhia do Renato Borghi e da Esther Góes na época, a administrar teatro. Eu aprendi com eles como se produzia teatro. Eu aprendi com a Regina Malheiros, graças a Deus, tudo o que acontecia atrás do palco, porque abria as cortinas, acontecia um espetáculo maravilhoso que era Os Pequenos Burgueses, com aquele elenco deslumbrante, mas tinha os problemas. Naquela época, nem vou falar de que a bilheteria não era boa, muito pelo contrário, a gente fazia espetáculo de terça a domingo, sendo que na quinta-feira 2 espetáculos, no sábado 2 espetáculos e no domingo 2 espetáculos com casas lotadas no Teatro Taíbe.
E a grana era boa. Então, os problemas que tinham eram problemas da própria estrutura da cena. A cena caiu, não está funcionando direito, tem que ter mais ritmo, tem que ter menos ritmo. Um ator que não estava bem de saúde, o outro que não sei o quê, a estrutura de coxia, cortina que não desceu na hora certa. Os meandros do teatro eu aprendi com eles. E aí eu conheci o Jorge Tacla, que estava chegando de Nova York, onde ele tinha sido... ele tinha trabalhado com o Bob Wilson, assistente de Bob Wilson, um dos assistentes, e ia montar um espetáculo aqui em São Paulo chamado O Circo Antropofágico, do José Roberto Aguilar. E aí, quem estava trabalhando já no teatro, nos Pequenos Burgueses, era o Ítalo Rossi, que tinha substituído o Raul Cortez. O Raul Cortez tinha saído para fazer Água Viva, a novela, a primeira novela dele na Globo. Foi um sucesso. Foi um sucesso. O personagem dele, inclusive. Exato. Então ele largou o espetáculo e foi substituído pelo Ítalo Rossi. Eu, como conhecia todo o espetáculo, porque eu assistia todo dia, gente, o Renato Borg me encaminhou para ser o assistente dele de direção, para dirigir o Ítalo, para ensinar o Ítalo o papel. E eu, na verdade, sentava todo dia com o Ítalo no hotel que ele ficou. Então, espera aí, de bilheteiro para assistente de direção. Exato. De Renato Borg. E produtor também. Nessa montagem que ficou histórica, quem estuda teatro precisa estudar Pequenos Burgueses, e essa montagem específica com Raul Cortez, com Célia Helena, com toda essa turma, com o Renato Borg, nossa, uma montagem que fez um divisor de águas mesmo. E você estava lá com tudo isso. E aí o Ítalo Rossi, que tinha substituído o Raul Cortez, e eu tinha ajudado ele a conquistar o papel, a decorar o texto, porque era um texto muito grande e tal. Na verdade, eu aprendi com o Ítalo como estudar um personagem, gente, porque eu ficava observando aquele homem à tarde, lendo o texto e decorando, e como ele decorava, eu falei assim, nossa, que aula, é uma aula. E aí ele me apresentou o Jorge Tacla, porque ele estava morando na casa, ele estava morando num hotel, mas ele era amigo do Jorge e ficava alguns dias na casa do Jorge. E o Jorge morava na casa do Marco Nanini, nessa época. Gente, sabe, tudo uma mistura de pessoas assim que você vai conhecendo. E o Jorge me convidou para fazer a peça O Circo Antropofágico, do José Roberto Aguilar, que é um grande artista plástico, magistral, querido, com uma trupe de moçada jovens, e fazendo pela primeira vez no Brasil uma peça de teatro onde tinha vídeo em cena. Não existia vídeo na televisão, mas vídeo particular em casa... Pioneiríssimo, não existia. Ninguém tinha uma câmera de televisão em casa para gravar vídeo. E nós tínhamos nesse espetáculo que o Jorge tinha trazido dos Estados Unidos, tal, e nós fazíamos o teatro, a peça no palco, e em 12 ou 15 televisores, aparelhos de televisores que estavam ladeando o palco como cenografia e tal. Foi uma coisa magistral, que a crítica caiu de pau na gente. Mas caiu de pau, falando mal mesmo, entendeu? É mesmo? Muito, muito mal. Mas o que diziam? Eles não gostavam, eles achavam estranho aquela coisa de televisão no palco, eles achavam estranho a linguagem, era uma linguagem moderna, com um texto moderno do Zé Roberto Aguilar, que é artista plástico, né? E todo o espetáculo, toda a escrita do Circo Antropofágico tinha uma coisa plástica. Eu diria, vou arriscar a dizer, que talvez foi um dos primeiros teatros físicos feitos no Brasil. Não entendo, você estava falando isso, estava vindo essa imagem mesmo. Exato, e isso em 80, 81, 79, eu não sei, só vendo aqui no currículo, que eu não lembro datas. Mas foi talvez um dos primeiros teatros físicos. E tinha a cantora Rosa Maria, que cantava junto, que era um musical mesmo, né? Que era uma loucura assim em cena. Trabalhamos juntos no Hoje é Dia de Maria. A Rosinha? Ela é maravilhosa. Faz tempo que não vejo Rosa Maria. Uma pessoa que você podia entrevistar aqui. Uma honra.
E aí foi aí que eu comecei atuando no circo antropofágico. O elenco dos Pequenos Burgueses veio assistir o circo antropofágico. Eu me lembro deles todos na plateia. Aquele elencozinho. Renato Borg, Esther Góes, a Eth Fraser, querida, saudosa Eth Fraser. E olha, foi um início bastante... Eu não tenho nada a reclamar, não. Foi um pontapé inicial muito Ariel, legal. que interessante que você falou isso, porque eu ia te fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso que você falou. Porque naquela época, como, por exemplo, mesmo quando eu iniciei meus estudos, era difícil de encontrar escolas de formação para atores. Hoje a gente encontra várias opções, universidades, escolas profissionalizantes, você mesmo dá aula em várias. Mas naquela época era difícil, a gente ia aprendendo assim o ofício, ia passando mesmo aquela coisa de tradição, com os mais velhos, ia aprendendo. E a tua formação foi como? Foi assim mesmo, na prática, vivendo com as pessoas e estudando, entrando em produções, trabalhando, sabendo do cenário, do figurino e a atuação com esses mestres, porque você pegou essas pessoas que realmente fizeram diferença na interpretação, que mostraram um caminho que depois foi formalizado e passado para outras pessoas, inclusive em escolas. Então, na verdade, eu fui... quando eu entrei para esse grupo de teatro que eu estou falando, isso foi em 1972, por aí, que era do clube, eu era super jovenzinho, né? Então... a EAD, a Escola de Arte Dramática da USP, ela já existia há alguns anos, mas ela estava passando por um momento de decadência, vamos chamar assim. Não gosto dessa palavra, mas é o que me veio na cabeça agora. Ela estava numa baixa, vamos dizer assim, como estrutura da escola. Tínhamos passado pela ditadura militar, então a USP estava mal das pernas, vamos chamar assim. E aí eu descobri, nessa época, um cara que dava aula de teatro, que era muito badalado, que era o Eugênio Kuznet, que era o próprio aluno do Stanislavski e tal, e que estava no Brasil, né, que trabalhava no Brasil, que foi quem trouxe, inclusive, a peça Os Pequenos Burgueses, que alguns anos depois eu vou trabalhar, para o Brasil. Foi o Stanislavski que trouxe para o Brasil, né, no meu entender, toda a questão das ações físicas do Stanislavski, toda a questão da própria teoria do Stanislavski com o ensino de interpretação. Todo o trabalho psicológico também. Exato. E aí eu fui trabalhar num curso que ele dava no teatro, que hoje tem o nome dele, Eugênio Kuznet, que naquela época era o Teatro Arena, e eu fui fazer o curso do Eugênio Kuznet. E em 1975, se eu não me engano, ele faleceu. Então eu tive a honra de trabalhar com o Kuznet em 73, 74, até a morte dele mais ou menos. Que honra, hein? Foi. Que maravilha! E com ele eu tive a iniciação de aprendizado do que é ser ator, né? Do que é. Depois que ele faleceu, depois que ele morreu, eu fui fazer um curso com uma grande atriz que estava dando um workshop, um curso mesmo. Não, assim. Desculpa perguntar, eu preciso perguntar isso, mas como que era essa dinâmica, o Eugênio Kuznet? Não pode passar batida assim, o Eugênio Kuznet que você trouxe? Ao mesmo tempo que ele era um polonês que falava um português carregadíssimo, né? Ele era um homem muito divertido, muito engraçado, mas austero, muito austero. Ele trazia aquela coisa eslava, não sei, da Polônia, né? Polska. Tinha uma coisa do ofício. Exato. E a relação dele com os atores, né, com os alunos, era de amor e ódio também, né? Porque ele tentava passar o que ele queria no sentido técnico do ator, da elaboração da cena, da própria construção da personagem, ou elaboração do personagem, né? E quando ele via que o ator não chegava naquilo que ele imaginava, ele dava umas broncas bravas. Que
eu acho que onde eu aprendi a dar aula. E eu também era um professor austero no meu início com os alunos, sabe? Eu acho que eu tenho lá no meu início de carreira como professor, alunos que me odeiam, mas eu aprendi que não é assim, né? Que tem uma outra relação, e hoje em dia ainda mais, com os alunos. Mas era uma relação muito, ao mesmo tempo que divertida com o Kuznets, era muito austero. E era um trabalho assim que tinha um método, que vocês tinha muitos exercícios. Sim, tinha muitos exercícios, tinha muita questão de relação de texto, né? De elaboração do texto, mas também um outro lado que ele pegava, que era a questão das ações físicas próprias do Stanislavski, que era descobrir o personagem e a ação daquela cena na ação da realização do exercício. Usando o que a gente chama hoje de análise ativa. Exato. A própria análise ativa mesmo. É. Que legal, hein? Que aprendizado. E aí você fez esse curso com ele, você já trabalhava tudo, você fez esse curso com ele. Você chegou a fazer um curso formal, assim, em escolas, faculdades? Foi sempre bom. Como que você pode... Eu fui fazer depois do Kuznets, desculpa, um trabalho com a Berta Zemmel, que é uma grande atriz, já falecida, infelizmente. Uma grande atriz, que também dava toda a base de ensino dela, estava carregada ou estava baseada no Stanislavski, né? Na estrutura toda do Stanislavski. O que eu fui trabalhar depois, uma coisa mais acadêmica e tal, foi em Roma, quando eu fui fazer a Academia de Roma, que eu fui estudar o espaço físico para a ópera, porque eu estudei canto também, com Madalena Lebes e a Hermínia Russo. E o canto que eu estudava era para o canto de câmara e o canto lírico para a ópera com a Hermínia Russo. A Madalena Lebes me dava aula de canto camerístico mais alemão, uma coisa mais formal e tal. E eu fui estudar na Itália, na Academia de Roma, um curso que teve sobre espaço cênico, operístico, e a utilização do ator dentro desse espaço cênico. Isso foi em 77, por aí. E você teve uma experiência de morar em alguns países, né, Ariel? Você morou na Argentina também, você morou, né, na Itália, e na França. Na França também. E sempre trabalhando com teatro, sempre estudando teatro. Em Roma, estudando, na Argentina, trabalhando e estudando também, porque na Argentina eu fui convidado para fazer como ator o Chiquititas. Que foi um sucesso, ficou assim, coincidíssimo pela criançada na época. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Ficou morando lá, ficou... Isso, 3 anos e meio, 4 anos. Que experiência, né? Que experiência maravilhosa. E quando que se deu essa passagem, ou aconteceu simultaneamente? Porque você, né, entrou pela uma porta escancarada, aberta do teatro com essas feras, e aí logo a televisão foi te puxando, né? Eu te via em muitas séries, eu te via na Cultura, eu te via em várias emissoras. Quando que começou a aparecer também essa relação com a televisão para você? Então, eu fui chamado pela televisão numa época em que a televisão, ela tinha um desenvolvimento de um trabalho assim, dramatúrgico, principalmente com novelas, e tinha paralelamente um trabalho de iniciação mesmo com séries. E aí o primeiro momento que eu fui para a televisão foi fazer série infantil, que foi o Rá-Tim-Bum. Que foi um sucesso tremendo. Mas o que me levou diretamente primeiro para a televisão e eles me chamarem para Rá-Tim-Bum foi fazer uma coisa que naquela época nós atores fazíamos muito para ganhar dinheiro, que era comercial de televisão.
E eu não sei porquê, mas eu era o rei dos comerciais de televisão. Você fez muito comercial, né? Muito, pelo Brasil inteiro. Eu viajava o Brasil inteiro fazendo comercial, filmando para locais, né? Fazendo publicidade localizada em Belo Horizonte, em Minas, em Curitiba, em Porto Alegre, em Manaus. Gente, o Brasil inteiro eu viajei filmando comercial. E conheci o Brasil inteiro fazendo, para algumas cidades fazendo teatro e outras filmando comercial de televisão que me levavam. Então, a questão da televisão, ela veio num primeiro momento realmente para ganhar dinheiro. Não que o teatro naquela época não desse, dava. Imagina, a gente ganhava dinheiro com teatro. Ganhava dinheiro. Ótimos tempos, né? Ótimos tempos, mas o comercial de televisão, ele pagava talvez o triplo daquilo que a gente ganhava em teatro, e era uma forma de você ter segurança financeira para você montar os teus próprios espetáculos e guardar um dinheirinho para você sobreviver. Porque o do teatro dava, mas você sobrevivia com ele. E o outro era para você guardar para ter uma continuidade, porque o teatro tem as épocas das vacas magras e tem a época das vacas gordas, onde se você está em cartaz, você está trabalhando, mas aí acaba a peça, você fica desempregado, não tem uma peça logo em seguida para fazer. Se bem que isso nunca aconteceu comigo, porque eu fiz muita peça uma atrás da outra. Vou perguntar isso para você também depois. Eu fiz muita peça uma atrás da outra, gente. Então você já estava bem ativo no teatro, começou a fazer também, ser chamado para filmes publicitários, fazer muitos comerciais, ficou conhecido por todos também no teatro, também viam já a sua cara. E aí foi um caminho natural também para as emissoras. Você fez muito teste ou foi sendo chamado? Como é que foi? Não, o Rá-Tim-Bum eu fui chamado. Foi chamado já. Fui chamado, O que eu fui fazer teste era mais para comerciais. Para as novelas, quando eu comecei a fazer novela, eu fui chamado. Eu não me lembro de fazer teste para nenhuma novela. Para nenhuma. Até hoje em dia. Mas isso que é interessante, né, Ariel? Eu vejo assim. Fiz minha lição de casa, conheço o Ariel, mas eu conheço assim, a gente começa a pesquisar e eu falo assim, eu achava que eu conhecia o Ariel, mas você vai conhecendo, você vai descobrindo coisas assim, preciosidades, e eu vejo nessa sua carreira tão ativa, tão bem sucedida, com uma produção de louco, porque eu estava fazendo as contas aqui, dá mais do que... sei lá, quantas peças que você fez por ano, mais trabalho de televisão, mais tudo. O que explica você estar tão ativo sempre? Talvez, assim, arriscando, tem a ver com a tua formação de ter uma noção do todo do teatro e não ter uma visão específica de uma coisa só? Explico melhor. Tem muitos atores que têm aquela formação que começa o seu trabalho a partir do momento que recebe o texto. E aí, sim, aí começa o meu trabalho. Você não, você foi bilheteiro, você conhecia lá como é que acertava a luz, como é que costurava o figurino, como tudo. Então isso te dá uma visão muito aberta, um leque muito amplo, desse ofício. Você sente que isso te ajudou? Então, Luiz, o que eu acho que eu compreendo hoje em dia, pensando melhor sobre todo esse meu tempo, faz 50 anos que eu completo o ano que vem de carreira. 50 anos. Vamos celebrar, hein? Precisa ter uma grande celebração. Esse menino não tem 50 anos. Uma grande celebração. Gente. Você está com 38. 54. Não. Mas, Luiz, sabe o que eu acho que eu compreendo disso tudo hoje em dia? Que é o seguinte, eu nunca disse não. Eu nunca disse não para minha arte. Se era o Ari Toledo que me chamava, eu ia. Se era o Ziembinski que me chamava, eu ia. Ou seja, eu não tinha medo, eu não tinha preconceito de trabalhar com A, B ou C. Não é uma categoria de pessoas, não. É só uma indicação. Eu não tinha medo de trabalhar com o teatro de comédia mais popular, tanto que eu fiz circo. Eu fui fazer circo com o Leão Lobo.
Eu fui fazer teatro clássico com o Ziembinski, sabe, gente? Você fez com os melhores em diversas áreas. Eu não tinha medo de me jogar, de trabalhar. Eu não tinha medo. O que eu sinto muito de muitos atores, e respeito isso, totalmente, que é o seguinte, que é a questão da linguagem. Tem certos atores que eu acho que adquirem uma linguagem de trabalho e eles trabalham com aquela linguagem. E ponto final. Não abre o leque. Não abre o leque. E eles trabalham com aquela estrutura, com aquela linguagem, com aquele grupo, com aquela mensagem e não abre o leque para outros campos de trabalho dentro da nossa profissão. Porque a profissão de ator, a profissão das artes cênicas, ela não é estática e ela não é única. Tanto que na Grécia nós tínhamos o teatro trágico e a comédia. Exatamente. E a comédia. Então vamos supor que os atores que trabalhavam com Eurípides ou com Sófocles não trabalhavam com quem escrevia a comédia? Eu só faço trágicos, eu não faço as comédias. Será? Será que eles não... Os atores que trabalhavam com um não trabalhavam com o outro também? O Aristófanes não podia escolher um ator que fosse do Ésquilo porque ele não trabalhava. Eu não sei. Se tiver alguém que saiba sobre essas informações, me transmita, porque na minha concepção a arte cênica ela é muito grande, muito vasta. E um ator, eu acho que tem que trabalhar com tudo, sem preconceito. E eu vejo na sua fala, Ariel, uma coisa assim muito importante, que é essa atitude do doador. E a gente se coloca numa posição em que tem algo maior do que nós, que é a arte. Exatamente. Então, eu vejo quando eu vejo no meu estudo, né, da mímica, tem a mímica clássica, moderna, contemporânea, que tem fala, que não tem fala, tem a pantomima, não sei o quê, tem várias escolas também que uma briga com a outra, porque essa daqui é certa. Eu falo, gente, não, depende da obra. Então tem obra que você vai precisar usar a linguagem silenciosa, tem outra que você vai precisar falar e ficar quieto, outra você vai precisar do texto mesmo como base, porque tem algo maior que é a expressão, a arte mesmo. E a gente fica a serviço disso. E quando eu vejo você falando, vejo você em cena, eu vejo você sempre nessa posição, Ariel, essa posição doadora, eu vejo você sempre alegre com o que você faz. Sempre que eu vejo você me convida para alguma coisa, eu vejo um brilho nos olhos, você precisa me ver. Eu nunca vejo assim, vai me ver, que olha, é bom, mas tem coisa melhor. Não, é sempre algo muito bom, você tem muito orgulho do que você faz. Eu tenho mesmo, tenho muito orgulho. Gente, chegou um dia que aquela produtora que eu conheci, com quem eu aprendi tudo sobre produção de teatro, que é a Regina Malheiros, a Reginona chega para mim e fala assim, Ariel, eu vou viajar com eram dois grandes atores que agora me fugiram o nome. O Cláudio Marzo e o outro fugiu o nome mesmo. O Cláudio Marzo, nós vamos viajar com Dois Perdidos numa Noite Suja do Plínio Marcos. Só que o outro ator, que agora não estou lembrando o nome, uma pena, é um grande ator, ele sabe o texto todo. O Cláudio Marzo está entrando agora e não sabe o texto. E nós vamos estrear amanhã. Mas como assim? Em Araras. Na cidade de Araras. Explica aí. Então, Ariel, é o seguinte. A gente sabe que você é descolado, que você é super não sei o que lá. Nós vamos pôr você de ponto e você vai ficar de ponto soprando o texto para o Cláudio Marzo. Gente... Eu peguei o texto todo, me enfiaram num buraco na frente do palco, que naquele palco tinha aquele famoso ponto, e eu ficava com o texto. Aí o outro ator, que agora não vou... eu vou me lembrar o nome dele. Falava o texto e eu, enquanto ele estava falando o texto dele, eu falava assim, o Cláudio Marzo só assim para mim. Puxando a orelha para escutar. E aí eu dizia, não vou embora daqui. E aí ele terminava de falar, o Cláudio Marzo já atacava a fala dele.
Gente, foi um sucesso essa noite de estreia para o Cláudio, para o outro ator. Foi mesmo. O Cláudio Marzo me agradeceu totalmente, assim, Ariel, você fez por mim, muito obrigado. Eu falei, mas agora você tem que decorar, porque amanhã tem outro espetáculo. Não, eu vou estudar essa noite e amanhã qualquer coisa eu quero que você fique no ponto, porque na hora que eu esquecer você me dá o texto. Eu falei, tá bom. E foi assim que foi. Depois, a Dercy Gonçalves me chamou para ser ponto eletrônico dela. Não, eu quero saber disso. A produtora a Helena, produtora da Dercy Gonçalves, daquela época, né? Chegou para mim e falou, Ariel, você fez ponto pro Cláudio Marzo? Eu ouvi dizer, o Cláudio Marzo acho que comentou alguma coisa. A Dercy Gonçalves está precisando de um ponto eletrônico. O que é ponto eletrônico? Não, você vai ficar com um microfone no ouvido dela. E eu fui. Ela ia fazer o espetáculo Dercy Bocu, que quem escrevia era o Sofredini. Ariel, meu Deus, você precisa escrever livros e livros sobre isso. A história do teatro é com você, meu Deus. Aí o Sofredini tinha escrito o texto. Quando eu cheguei no teatro e ele descobriu que eu ia ser o ponto dela, ele chegou para mim e falou assim, Ariel, a Dercy troca todo o texto. Ela não respeita o meu texto. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, eu vou dominar ela com o microfone, vou tentar. Aí a Dercy entrava em cena, começava o espetáculo, aquela coisa toda que era típico da Dercy Gonçalves, né? De show, vestidos todos de pedraria, com como é o nome? Penas, aquelas, sei lá, voar. E aí ela chegava, tinha orquestra que tocava, um musical. E aí ela começava. Eu chegava e falava assim, boa noite, grande público, estamos aqui para apresentar. Cala a boca, viado! O público vinha abaixo, porque ela me xingava. Porque eu estava dizendo coisas para ela no ouvido, e ela dizia, cala a boca, viado! Não quero saber disso, não! Eu vou falar o que eu quiser! Gente, era uma diversão, e o público vinha abaixo com essas coisas da Dercy, justamente porque ela estava me xingando na coxia. Mas é lógico, eu tô imaginando. E aí eu falava assim, não vou falar mais nada, no microfone para ela em cena. Ela falava assim, se não falar eu vou aí te mato. E o público participava de tudo isso e morria de rir. Gente, era um mundo do teatro que não existe mais hoje. Agora né? precisa ser muito preparado para fazer isso. Então eu Tem que tinha ser isso. muito preparado por entrar nesse jogo. Exato. E o espetáculo continuar. E com todas essas gags no meio, os improvisos, e não sair do roteiro, e se dar um jeito de chegar no final com todas essas brincadeiras, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ela fazia isso na personagem. A Dercy Gonçalves fazia isso na personagem. Gente, essa mulher chegava no teatro, o espetáculo era às 8 ou 9 horas da noite, o Dercy Bocu. Ela chegava às 3 horas da tarde no teatro e ficava no camarim dela. Ela tinha uma televisãozinha e ficava assistindo esses programas de Mulher da Tarde. Naquela época era Programas de Mulher da Tarde o nome. E ela ficava assistindo e se maquiando, retocando a maquiagem, porque ela já vinha maquiada de casa. Retocando a maquiagem. Aí eu chegava umas 4, 4h30, que ela pedia para eu chegar às 4, 4h30, aí ela chegava e ria para mim e falava assim, hoje eu vou te xingar muito, você vai ver, qualquer porcaria que você me falar, eu vou ficar te xingando. Aí eu falava, pode xingar, Dercy. Você se diverte, Dercy? Me xinga à vontade. Gente, era um mundo que tinha um respeito para com o público. Porque, embora isso tudo acontecesse, era com muito respeito e muito interesse pelo público. Uma doação completa. Total. E eu vou fazer uma crítica aqui agora. Respeitem o público. O que eu sinto é que muitas vezes os espetáculos que eu tenho visto, eles estão acontecendo lá, em cima do palco, fechados na quarta parede, que é aquela parte do palco que divide entre palco e plateia. Os atores em cima do palco, na quarta parede, não se importando com o que o público está sentindo, se o público está entendendo aquele espetáculo, se não está entendendo, se o público está preparado para aquilo, se não está preparado para aquilo. Eu sinto que muitas vezes os espetáculos que estão em cartaz foram feitos para deleite e para o umbigo daquela companhia, daquele grupo de pessoas, e que não se importaram nem um pouco se o público vai entender ou não.
É meu espetáculo, eu faço do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero e é entre nós. Então fica uma piada ou fica uma situação, uma circunstância interna que não passa pela quarta parede. E é um problema porque o público percebe. Percebe e se afasta. E se afasta. Se afasta. Com certeza. E Ariel, você, com todo esse conhecimento, com toda essa história, aí você é chamado pelas escolas, começa a ensinar nas escolas os atores, os novos atores, as atrizes. Como é que fica a questão do ensino das artes cênicas na escola, nas universidades? Você sente que, como você fez aqui, sente que falta essa visão do todo? Ou não? Como está sendo essa opinião na formação dos novos artistas nas escolas? Então, o que eu sinto é que existe uma grande preocupação hoje em dia pela teoria da interpretação. E a teoria da interpretação hoje, diferentemente de 50 anos atrás, existem muitas. Muitos autores escreveram sobre a interpretação do ator, ou da construção da personagem, ou da construção do ator na personagem. E a gente pode hoje em dia encontrar vários tipos de livros com vários tipos de teorias. O que eu ando me questionando e eu acho tudo válido. Tudo é perfeito, tudo é muito bom, acho que tem muita coisa esquisita, mas tem coisas interessantes, muito interessantes. Todas, posso lhes dizer, parte do princípio do Stanislavski. Ninguém consegue fugir, eu não vi ninguém fugindo do Stanislavski até hoje. Eu falo da minha área de mímica e teatro físico, Stanislavski é a base. É uma base, é uma grande base. Mas tudo bem, existem linguagens novas, são fantásticas, algumas outras são, vamos falar em inglês, bullshit, bobagem. Mas tem uma coisa que eu acho hoje em dia que nós deveríamos estar mais preocupados no ensino do ator, é não na teoria da interpretação, mas no exercer a profissão. Em como nós estamos exercendo a profissão. Como que nós estamos ensinando os atores nessa questão do exercer a profissão. A ética, o comportamento cênico, o comportamento com a própria arte, o comportamento com o colega, o comportamento com a equipe, o comportamento com o próprio teatro, com o próprio texto. Eu acho que a gente está jogando fora muito texto. Em nome do teatro físico, que é fantástico, está se fazendo, eu acho que hoje em dia, uma confusãozinha, onde está se esquecendo que existe um texto. E é uma grande confusão, porque mesmo no teatro físico, você pega, por exemplo, Steven Berkoff, só trabalha com clássicos. Exatamente. Não é? Ele trabalha com a trilogia Kafka, Exatamente. com Oscar Wilde, com Shakespeare. Só traz os clássicos, né? Ele tem E com isso que eu sinto, com esse distanciamento que eu vejo, que muita gente confunde e se afasta de texto, em nome de um teatro físico errado, né? Ou de um entendimento errado. Denise Stoklos, que traz textos maravilhosos. Exato. Eu acho que nossos atores não estão sabendo ler. Nossos alunos não sabem ler. Até aí, ponto pacífico. Mas os nossos atores não saber ler. Ariel, você sabe que você é um terceiro convidado meu que está dizendo isso aqui. Né? Eu tive o Laerte Mello, que veio aqui, ele está dando aula de leitura, e ele fala muito sobre isso também, a dificuldade. Eu trabalhei muito tempo com o José Rubens Siqueira, que você conhece muito bem, e ele foi ensinar leitura dramática. Aí ele parou, ele falou assim, eu não vou poder ensinar leitura dramática, antes eu preciso ensinar leitura. O que é vírgula, o que é ponto de exclamação, quando termina, quando está questionando, quando está afirmando, porque se perdeu esse hábito, que é o que você está dizendo agora.
Eu estou falando isso também, mas eu vou além, porque não é só a leitura gramatical do português que as pessoas não têm mais hoje. É a compreensão daquilo que elas estão lendo. Que dizer que estudou arquitetura e teatro não significa só estudou arquitetura e teatro, significa uma vida por detrás disso. Estudou arquitetura como? Aonde? Estudou teatro como? Aonde? Que tipo? Então tem todo um ensinamento que está por detrás da palavra do personagem que não tem compreensão. Que eu sinto que não se tem essa compreensão. E é isso que dá vida. E é isso que dá vida. É o texto, que dá cor. É daí que tem que sair o subtexto. O subtexto não sai de qualquer lugar, não. Mas o subtexto só sai de uma compreensão. E é essa compreensão analítica de um texto que as pessoas não estão tendo. Eu sinto que o que você está falando, Ariel, tem muito a ver com o trabalho do ator, da atriz, do ofício. Eu acho que tem uma coisa que a gente confunde, que é o trabalho e o emprego. Porque o trabalho nosso é isso, de ter um tempo do dia que a gente estuda, que a gente pega um texto e lê, que a gente pega, faz um trabalho vocal, faz um trabalho corporal, vai conhecer alguma coisa que você não conhece, que você está se trabalhando. Você ganha intensidade com esse trabalho. E tem outra coisa que, a partir disso, você tem um repertório, você tem um trabalho que você oferece e aí se torna um emprego. Mas eu acho que o que acontece hoje, as pessoas estão pulando essa etapa do trabalho e querem um emprego direto. A primeira coisa que eu pergunto para os alunos quando eu entro no primeiro dia de aula é: por que você está aqui? Me responda, por que você está aqui? Você faz essa pergunta para eles? Faço. Oi, tudo bem? Eles estão pagando. Eu vou perguntar: por que você está aqui pagando? Para quê? O que você veio aqui buscar de mim? O que é? E o que você escuta deles? Pode falar. Eu quero ser famoso. Eu quero fazer televisão porque eu quero ser famoso. As pessoas esquecem que ser famoso pode ser famoso para o padeiro da esquina, dono da padaria da esquina da sua casa, pode ser famoso para o farmacêutico da farmácia da esquina da sua casa, e para sua tia. Você quer ser famoso para essas três pessoas? Sua tia, o padeiro e o farmacêutico da esquina? Ser reconhecido quando você passa na calçada da tua casa? Não é ali que ele tem que estar. Não é ali. Não é ali. É no toque-toque. É no TikTok. É na internet. Nada contra. O TikTok é fabuloso, gente, quem faz. É fabuloso esse mecanismo. É fabuloso. A internet é fabulosa. Mas profissionalmente a carreira... Eles não são atores. Quem está no TikTok não são atores. Não são atores. Eles não sabem construir um personagem. Eles sabem fazer eles mesmos. Eu, quando faço um TikTok, sou eu mesmo, não é um personagem. É o palhaço do Ariel, é o cômico Ariel, é o engraçado do Ariel, ou é o triste do Ariel, o sério do Ariel. É a Maria séria, é a Maria triste, é você mesmo quem está ali, dando a sua cara à tapa. Não é um personagem. Construir um personagem é diferente. E essa construção de personagem, Ariel, esse trabalho mesmo, né, de interpretação que você faz de uma maneira brilhante, qual a diferença que você sente no trabalho do ator no teatro, na televisão, no cinema e, vamos arriscar também aqui, na internet? Eu sou da seguinte teoria: interpretar, atuar é a mesma coisa nos três mecanismos. Você atua no palco, no cinema, na televisão. Você interpreta no palco, no cinema, na televisão. Construir o personagem, entender o personagem, elaborar um personagem, atuando nele ou interpretando ele, é a mesma coisa nas três linguagens. O que muda nessas linguagens são outras coisas. Pode ser a voz, pode ser o gesto, mas a interpretação do personagem é a mesma. Como criar o personagem é o mesmo. O que vai ser diferente é o mecanismo que você vai fazê-lo.
Eu vou fazer para a câmera, ou eu vou fazer para o público, ou eu vou fazer para uma outra câmera em movimento, que é mais o cinema. E aí é que está a diferença. Eu tenho que saber trabalhar com a câmera. Eu vou contar um segredinho para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem em frente a uma câmera, como eu estou agora, não considerem ela como uma câmera. Considerem ela como um personagem. Todas as vezes que você desconsiderar esse personagem aí, câmera, você está fazendo errado. Se eu estou aqui conversando com ele, eu estou aqui conversando com ele, mas eu sei que você está aí me olhando. Então eu não posso estar conversando só com ele, eu tenho que estar conversando com você também. No momento que eu esquecer você, eu estou agindo errado, eu estou interpretando errado aqui. Porque não está chegando em você. Porque eu estou desconsiderando esse terceiro personagem da cena, que é a câmera. Que é você que está aí. Aula, hein? Aula, hein, gente? Esse é o momento de anotar, hein? Anotem isso. Brilhante, maravilhoso. Eu acho que o que muda muito talvez são as gamas, né, Ariel, de atuação, né? Você muda. E tem uma coisa muito errada das pessoas falarem assim, no teatro, na televisão você tem que trabalhar de uma maneira mais econômica. Depende da obra. Depende da obra. Eu, por exemplo, eu fiz já, né, preparei elencos, como por exemplo Hoje é Dia de Maria, que era uma interpretação teatral para o cinema. Mas era tudo grande, super expressivo, saía do naturalismo. Então até na televisão, no cinema, depende da obra. Eu acho que no teatro você consegue essa amplitude e aí você vai direcionando, modulando conforme a obra e a mídia. Então, esses últimos 15 anos meus, eu trabalhei no SBT como diretor, né, e preparando os elencos para as novelas. O que aconteceu foi o seguinte, lá atrás, 15 anos atrás, eu tinha terminado de fazer umas novelas para a Iris Abravanel, para o SBT, como ator, e fui para casa. Terminou a novela, desemprego, né? Fui para casa. Desemprego total. Acho que uns 3 ou 4 dias depois, toco o telefone, era o Del Rangel, grande diretor, e era o diretor-geral naquela época do SBT de dramaturgia, me liga e fala assim, o que você está fazendo? E eu já pensei que era para fazer uma novela nova. E eu falei, nossa, uma novela nova direto assim? Vem para cá conversar com a gente, você pode hoje? Você pode? Você tem horário hoje? Tenho às 2 horas da tarde, posso estar aí às 2? Pode. E fui. Quando eu chego lá, está sentado na sala do Del Rangel, ele, e numa poltrona, a Iris Abravanel. Mulher do Silvio Santos, aquela coisa toda, autora. Aí, oi Ariel, oi. Aí o Del Rangel apontou para a Iris e falou, fala você. Aí eu sentei, ela começou a falar, Ariel, eu quero que você prepare um elenco para fazer a próxima novela do SBT que eu vou escrever. Aí eu falei, hã? Eu? O que é isso? Aí ela falou assim, eu quero refazer Carrossel, que era uma novela mexicana, que tinha sido gravada em 1960 e lá vai bolinha, e eu preciso de crianças para fazer Carrossel. Meu Deus, como eu vi o Carrossel, como eu assisti então, com a minha filha. O Brasil inteiro. Mas então, olha, eu cheguei para eles e falei assim, bom, para fazer Carrossel, eu não tive o menor problema, falei para Iris Abravanel, para fazer Carrossel, precisa de um elenco de crianças, 15, 20 crianças. A gente não tem no Brasil um elenco de 15, 20 crianças. Naquela época, 15 anos atrás, galera, não tinha mesmo. Atores infantis que chegassem e decorassem textos, 30 páginas de texto, com intenções, com personagens construídos, com tipos de personagens, com psicologismos das personagens, com as emoções dessas personagens. Não tinha. Tinha sim, a Globo usava 2, 3 crianças numa cena que falava, espera a mamãe lá em cima, vai pro quarto. E a criança ia pro quarto. Ou então vinha uma criança, sentava aqui e falava, mamãe, eu quero sorvete. Agora não, você vai dormir, tchau. Era esse tipo de participação de criança nas novelas. Ou entrava sem falar nada. Eram essas as crianças. E tinha as crianças que participavam de comerciais de televisão. Que chega em frente a uma câmera e fala, eu gosto de bolo. Não, vamos de novo agora sem sorrir. Eu gosto de bolo. Não, agora sorri um pouquinho.
Eu gosto de bolo. E falava durante a tarde inteira, 12 horas de gravação, eu gosto de bolo. Então a gente não tinha crianças que desenvolviam um personagem, que desenvolviam um texto. Daniel, o que você está falando é muito importante. Eu não tinha parado para pensar sobre esse detalhe. Exato. Realmente precisou... Né? Que escola que você ia procurar? Onde você ia procurar isso? Né? E aí o que você fez para encontrar? Então eu cheguei para Iris, para o Del Rangel e falei assim, falando tudo isso para eles, né? Eu falei, eu não estou preparado para isso. Até logo, obrigado pelo convite, mas eu não sei trabalhar com criança. Isso você é fantástico, porque eles sabiam que você estava. Por isso que fizeram esse convite. Mas eu cheguei para eles e falei, olha, eu não sei fazer isso. Não sei fazer, eu trabalho com adultos. Eu trabalho com atores adultos, eu posso trabalhar os atores adultos, mas criança eu não sei, gente. Que idade tem que ter essas crianças? Então a Iris chegou e falou assim, eles têm que ter entre 5 anos e 8 anos. Mas 5 anos não está nem alfabetizado. Quer dizer, se eu chegar e falar assim, lê o texto, não sabe. Lê o papelzinho aí para o tio. Não tem. E essa criançada hoje está aí fazendo um monte de coisa. Laísa Manoela, que ficou super conhecida. Maísa, Larissa Manoela. Sim. Todos essas juventude que vocês veem hoje aí, eles, modéstias à parte, passaram pela minha mão. E aí, como que você treinava? Como que era o processo? Como que você encontrou antes? Eu cheguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, porque eles insistiram para eu ficar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar 1 mês, fiquei 3 meses, na verdade, fazendo a seleção de 3.000 crianças que se inscreveram para fazer a novela. 3.000 crianças? Nós fazíamos testes e mais testes e testes e testes e testes e testes. E eu, juntamente com a Iris Abravanel, com o Del Rangel, com umas outras pessoas, fazíamos esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. E fomos chegar em 30 crianças. E aí a Iris e o Del, depois de 3 meses, 4 meses, não me lembro mais, fazem 15 anos atrás, chegaram para mim e falaram, agora você vai trabalhar essas 30 pessoas, 30 crianças, 40 crianças, tá? Eu falei, tá bom, mas é o seguinte, eu vou trabalhar com elas 1 mês. Se eu ver que tá dando tudo errado, eu vou cair fora. Adoro eu vou cair fora, porque eu nunca trabalhei com criança. Eu vou embora. Eu vou embora. Eles falaram assim, legal. Eu me lembro o Del Rangel fazendo assim para mim. A Iris assustada. Bom, eu comecei a trabalhar com eles, com essas 30 crianças, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei por eles, eles se apaixonaram por mim, e eu vi que tinha uma linguagem que eu podia desenvolver ali. E a primeira coisa que eu aprendi com eles, com as crianças, foi: fala comigo como se eu fosse adulto, não fale comigo me tratando como criança, porque eu não sou criança. Eles falavam assim? Eles falavam. Eu via que eles não queriam que eu tivesse tati-bitate com eles. Que bonitinho. Eles já deram toda a orientação para a direção. Eles sabiam que legal. Era isso. Eu tratar eles, criança tem que ser tratada como adulto. Eu tinha que dirigi-los, encaminhá-los, fazer eles fazerem exercícios, preparar exercícios, como se eu estivesse falando com gente adulta. E é isso que eu conquistei neles. Foi o primeiro passo. E aí eles me traziam exercícios com o texto, os que não sabiam decorar texto, ler, porque eram, né, não eram alfabetizados ainda, ou totalmente alfabetizados. Pai e mãe me ajudavam para trazer texto decorado para o dia seguinte, com exercícios de encenação, com exercícios lúdicos, de brincadeiras, jogos cênicos, com um monte de coisa. E foi aí que deu certo. Que foi esse fenômeno. Deu certo. Esse fenômeno que está até hoje, porque essa geração, gente, ela está toda aí fazendo, se tornaram assim celebridades. E aí a Iris me chamou para fazer logo em seguida o Chiquititas, um refazer de Chiquititas, onde eu preparei os elencos também, tanto adulto como criança. E aí veio Carinha de Anjo, que acabou de sair do ar. Que teve no ar, Cúmplices de um Resgate,
essa que está agora, a Poliana Moça, que está entrando no ar agora. E foi um trabalho de 15 anos que eu tive dentro do SBT, que eu agradeço muito por ter desenvolvido essa coisa com crianças. E você agora também, além de tudo isso, gente, que vocês não sabem, o Ariel também escreve. Ele é roteirista, ele tem assim projetos maravilhosos. Me fala o que você está agora bolando, Ariel, assim, de roteiros. Então, eu tô... Agora você pode falar também, não sei se você está podendo... eu vou falar, imagina. Esconder de quem, do quê? Se a gente não fala dos nossos trabalhos, ninguém fica sabendo, a gente tem que falar. Não entrega tudo, mas fala. Eu estou escrevendo uma minissérie agora, que tem um acontecimento paralelo, que acontece dentro de uma escola, onde acontece um grande mistério, desastre, e uma emissora pequena de televisão. E aí os dois vão se juntar, porque a emissora pequena de televisão quer dar notícias sobre o que está acontecendo dentro daquela escola, e ao mesmo tempo tem que se limitar a falar sobre, porque dentro da escola estudam crianças que são de funcionários da televisão, e dos próprios da alta diretoria dessa pequena emissora. Mas tem coisas muito sérias acontecendo dentro dessa escola que eu não vou revelar. Maravilha, gente! Essa é uma minissérie que vai ter jovens trabalhando com adultos mais velhos, porque a emissora ela é sempre de personagens mais adultos e a escola é sempre com personagens mais infantos juvenis, que vão dos 8 anos. Não vou trabalhar com crianças, quer dizer, não tem crianças, personagens que não são alfabetizados. Tem que sempre ser atores atualmente comigo que têm um certo nível de alfabetização. Trabalhar com Carinha de Anjo, que foi aquela novela, que tinha crianças de 4 anos de idade. Nossa, foi uma loucura. Ariel, cara, eu vou ter que te chamar, Ariel, vou ter que fazer uma série com você aqui, porque é muita coisa, muito conhecimento, muitas histórias. Ariel, você que passou por essa história toda, com esses ícones aí do teatro, eu preciso te fazer uma pergunta que é uma coisa que eu gosto de fazer sempre para quem nos assiste aqui. Que conselho se daria para dar um conselho para um iniciante, um ator, uma atriz iniciante? Que conselho que você pode dar para quem está começando, para quem está ingressando nas artes cênicas? Eu acho que conselhos às vezes são bem babacas. Não, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente aprende com todo mundo, mas tem umas pessoas que vieram antes da gente e que sabem, e que conhecem, e que nos trazem informações muito fortes. E eu sinto que hoje em dia há um grande desrespeito com aqueles que vieram antes. Eu sinto que hoje em dia existe uma coisa que é: o teatro nasceu comigo. A história das artes cênicas é a partir de mim. E isso não é verdade. Eu agradeço a todos que vieram antes de mim, porque só por causa deles eu estou aqui hoje fazendo. Então a primeira coisa que eu diria para quem está começando é saber de quem veio antes de você. Como se fazia antes de você. Porque você vai transformar. Você não vai criar, você vai transformar. E é esse o grande barato. Eu acho que o pecado está em querer uma criação que vem de não sei aonde. Eu acho que o grande barato está em transformar aquilo que a gente recebe. E a gente recebe coisas muito legais de quem começou antes da gente. E a segunda coisa que eu diria para quem está começando é: abra o seu leque. Hoje em dia não dá mais para você ser só ator. Hoje eu vou ser só ator. Não, hoje eu só dirijo. Hoje eu só mexo na luz. Não dá mais. Iguais a você, menina de olhos azuis, loirinha, ou você, rapaz de olhos não sei o quê, atlético, tem 114 mil
iguaizinhos a você para fazer algum trabalho. Hoje você está concorrendo o tempo inteiro para um trabalho como ator ou como atriz, nessa fila existem centenas, iguaizinhos a você para serem escolhidos. Então eu acho o seguinte, eu acho que você tem que se preparar para estar nessa fila mesmo e chegar lá na frente e quando se apresentar, quando fizer o seu teste, ser o diferencial mesmo. E segundo, é abrir o leque, não querer ser só atriz, só ator, só isso, só aquilo. Queira ser tudo, abranja a arte de interpretar da maneira mais... Aprenda tudo que ela pode te oferecer. A arte precisa de camareiro, o camareiro que faz? Cuida do figurino, cuida das coisas, dos adereços que vão entrar em cena, de quem vai usar. Precisa de figurinistas, precisa de maquiadores, precisa de iluminadores. O que faz o iluminador? Cria luz, cria a linguagem de um espetáculo através da luz. Ou seja, a arte, ela é fantástica e você precisa estar dentro de tudo na arte para poder ser feliz, porque senão você vai ser um ator frustrado, uma atriz frustrada, porque uma hora você está trabalhando, outra hora você não tem trabalho. É isso. Lindo, lindo, e traz uma síntese que é a humildade, né, Ariel? E uma coisa tão legal que você traz, que é uma pena que a gente perde ou que a gente não valoriza, que é o olhar do amador, o olhar do novo. Você que já é um ícone, já se tornou, tem uma carreira super bem sucedida, eu vejo você, tem sempre o olhar do novo, né, Ariel? É o que te mantém super jovem, super antenado, com a criançada te amando, que você tem esse olhar, você olha para a coisa como se fosse a primeira vez. E cara, você trabalhou com o Zimbisky, trabalhou com o Gianni Rá, trabalhou com todo mundo. A gente conversa com o Ariel, eu acho que ele não sabe nada. Ele tem esse olhar doador, humilde, do artista e dessa pessoa que está aberta para o novo, sem preconceitos. Eu acho que é por isso que você tem essa carreira gloriosa, que nunca para de trabalhar, que estão sempre querendo você perto, porque você sempre soma e sempre engrandece qualquer projeto. Ariel, é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço estar com vocês. Obrigadão enorme, viu? Obrigado. Esse cara é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Valeu. Gente, então, para vocês aí que estão aqui com a gente, não esqueça de dar uma conferida na escola Total Acting Stream, essa escola aí novíssima que está assim arrebentando e que traz essa proposta de trazer esse pensamento, de trazer esse conteúdo só com os melhores cursos, só com feras e de uma maneira que a gente conseguiu fazer super democrática, de você entrar em contato com todos esses cursos e por valor de assinatura. Valeu? Semana que vem tem mais. Até!